Olá, eu sou Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como vender, lucrar e prosperar com a sua empresa ou seu negócio, sua prestação de serviço. É muito grande a quantidade de pessoas, de pequenos empresários, prestadores de serviço que me escrevem semanalmente fazendo perguntas como: olha, eu tenho uma pequena empresa, eu tenho um pequeno negócio, eu não estou conseguindo, eu não sei como cobrar, acho que eu estou cobrando muito barato, meus clientes não aceitam o preço. Outros dizem: Ivan, eu tenho uma empresa já há algum tempo, mas eu não sei como encantar o meu cliente, eu vou, visito, bato na porta, não consigo fechar a proposta. Então esse vídeo, ele é uma resposta a essas pessoas que têm me perguntado isso. Portanto, se você tem um pequeno negócio, ou está pensando em abrir um pequeno negócio, se você está novo no mercado ainda, no segmento, ou se você tem uma empresa já há bastante tempo e você enfrenta esse tipo de dificuldade, esse vídeo é para você e eu espero que ele te ajude, porque eu já faço isso há mais de 20 anos na minha empresa e em várias empresas que eu atendo, em vários lugares do Brasil, inclusive algumas que eu atendo por correspondência, por internet, que às vezes nem são meus clientes, são alunos e seguidores. Então vamos lá, vamos repartir esse assunto, dividindo de maneira que fique mais claro para você. As maiores dúvidas são: Ivan, como cobrar? Como eu devo cobrar meus serviços ou meus produtos? Primeira coisa que você precisa entender é que até mais ou menos 40 anos, o mundo era de um jeito. Antes de globalizar a informação no mundo, ele era de um jeito. Então como é que era mais ou menos há 40 anos? Os mais jovens nem vão entender o que eu estou falando, mas quem é da minha geração vai entender. A gente formava preço assim, pegava qual o custo da venda, o custo do produto, com todas as minhas despesas, você somava e você calculava quanto lucro você queria e vendia. Se o cliente quisesse comprar, ok. Se ele não quisesse comprar, tudo bem. Hoje em dia, você não sobrevive. Hoje em dia, sabe como é que é? Hoje em dia, você tem que olhar, as pessoas olham o mercado, vê os concorrentes, vê a média do mercado, e aí eles são obrigados, o empresário é obrigado a fazer muitas vezes o seguinte: o mercado define o preço de venda dele e ele tem que dar um jeito de cima para baixo de sobreviver. Ok, isso quando você é refém do mercado. Agora eu quero te ensinar aqui como é que eu faço e como é que eu ensino meus alunos e meus clientes de mentoria a fazerem e que sempre dá certo. Se dá certo para eles e para mim, vai dar certo para você também. Então, primeira coisa, como cobrar por um produto ou um serviço? Primeira coisa que você tem que fazer é você somar quanto custa para você a sua empresa e quanto você precisa para viver. Então, quais os custos da sua empresa? Tem aluguel? Não tem aluguel? Você paga a plataforma digital ou não? Seu negócio está na internet ou não? Você tem um prédio físico? Você paga os impostos? Então você tem que relacionar da maneira mais antiga possível, nem que seja numa planilhinha do Excel ou num papel, você tem que relacionar qual o custo que a sua empresa tem. Todas as despesas fixas e variáveis. Se você não souber o que é uma despesa fixa ou variável, eu não vou ficar dando aula disso aqui, não é? E também até porque tem gente que sabe o que é. Mas converse com o seu contador ou pesquise no Google o que é fixo, o que é variável, ou me escreva e eu vou te encaminhando profissionais bons que podem tirar suas dúvidas também, ok? Somou tudo que é custo da sua empresa, ok? Agora, quais os seus custos? Quanto você precisa para viver? Porque se você abrir uma empresa, você precisa retirar um dinheiro dela. Normalmente a gente chama de prolabore. Qual é o valor dos seus custos? Quando você soma tudo isso, você sabe qual o mínimo que você precisa para sobreviver. Esse é o mínimo, veja bem. Aí eu não sei se você vende produto ou serviço, eu tenho que falar aqui de uma maneira geral, não sei se você fabrica, compra matéria-prima, fabrica algo e vende, ou se você compra algo e revende, se você presta um serviço, eu não sei se o seu produto é físico ou digital. As dúvidas que você tiver, você me escreve depois pelos dados. Olha, quando você quiser me escrever, vá sempre na descrição do vídeo, lá tem todos os meus dados. Tem gente que põe assim no comentário: como que eu posso falar com você? Poxa, olha na descrição do vídeo. Debaixo do vídeo aqui no YouTube sempre tem a descrição, gente. Olha ali, tem e-mail, tem WhatsApp e tudo, entende? Eu não vou responder isso nos comentários se já está escrito lá. Então você tem ali a somatória dos seus custos, do custo da sua empresa, despesas fixas e variáveis, e também a somatória de quanto você precisa. Aí você vai ter que fazer uma divisão. Para você achar o seu preço de venda, eu sugiro que você tenha sempre 3 preços de venda. Que é o mínimo dos mínimos. O que é isso? É quando você se vender por aquele preço,
você não lucra absolutamente nada, mas não perde nada. Esse é o que eu chamo de preço mínimo. Tem um segundo preço que você calcula colocando uma pequena margem. Quanto de margem, Ivan? Sei, depende de quanto você acha que é, qual o lucro que você quer ter, que é mínimo. Troca ideia com algumas pessoas, ou alguns empresários, ou comigo, e eu te oriento, dependendo do segmento e tudo mais, porque é duro falar no genérico, e aqui o vídeo eu estou falando no genérico. Vamos supor que você ponha 10% de lucro, 15%, não sei, conforme o teu segmento. Então esse segundo preço, como é que é o nome dele? É o preço aceitável, é aquele que você ganha um pouquinho, não ganha tanto quanto deveria. E o terceiro preço é onde você põe uma boa margem de lucro, a margem de lucro que você gostaria de ter, de acordo com o teu segmento, com as melhores empresas e tal. Esse terceiro preço é aquele que a gente chama do ideal. Ô Ivan, por que 3 preços? Porque o ano, ele tem épocas. E os anos têm épocas também, né? As épocas do mercado, as épocas suas. Então você tem época, por exemplo, de vacas magras. Na época de vacas magras, se você precisar chegar até o preço mínimo, ok, pelo menos você não está perdendo nada e você está sobrevivendo. E as ferramentas estão ficando afiadas, porque quando você não vende, a ferramenta não está sendo afiada, então não compensa vender, ok? O segundo preço, que é o preço aceitável, ele é um preço para uma época de vacas meio gordas e meio magras. Já dá para você praticar ele ali, entendeu? Porque você já está aqui com o ponto de equilíbrio garantido. E o preço ideal é para a época de vacas gordas. É porque aí você já pode escolher melhor os clientes e tal. Porque tem clientes, eu não sei o seu segmento, mas tem clientes que eu chamo de PP. Sabe o que é isso? É precinho e prazão. Esse tipo de cliente é um devorador, é o tipo de cliente que você deve mandar embora numa caixa para o seu concorrente com papel de embrulho, papel lindo de presente e aquele laço dourado. O cliente tem que entender que você tem que ganhar também. Então, você é o ganha-ganha, mas nós vivemos numa época que o mercado tem 4 filosofias. Ó. Perde e ganha, o cliente perde e você ganha. Ganha, perde, o cliente quer ganhar e você tem que perder. Perde e perde, onde os dois se ferram, ninguém ganha nada. E o ganha-ganha. Eu pratico e ensino a 4ª filosofia. Ela está no meu livro, no meu curso, A Fina Arte de Lidar com Pessoas. É o ganha-ganha. Portanto, se o cliente quiser ganhar, ótimo, mas eu tenho que ganhar também, porque eu não sobrevivo de outra maneira. Então a primeira coisa que você tem que fazer é você estabelecer esses 3 preços. E tudo é feito dessa maneira que eu falei. Não há um outro caminho. Tem programinhas para isso, tem apps para isso. Eu estou falando aqui da maneira mais básica possível, porque eu não conheço você que está me assistindo, eu não sei em que nível você está. Eu espero que você entenda isso. Agora, uma vez que você já sabe isso, então como vender isso? Essa é uma parte delicadíssima. Eu volto a dizer, eu não sei o que você vende, mas uma coisa eu vou te dizer. Quando você bate na porta de clientes, fica visitando clientes, ligando, mandando e-mails, tal, implorando para vender, eu sempre achei essa uma técnica que para mim não funciona. Quando você implora para vender, então você já está em desvantagem, porque o cliente não te vê com interesse. O ideal é você encontrar uma maneira de você ser procurado pelo cliente. E existem 1000 maneiras de fazer isso, mas eu quero falar sobre isso num outro vídeo, porque aí eu preciso te dar vários exemplos, num vídeo mais longo, eu preciso te dar vários exemplos do que meus clientes fazem e do que eu faço também. Como eu não sei se você vende produtos digitais ou físicos, ou serviços digitais ou físicos, presenciais, então fica difícil a gente falar, mas uma coisa é certa, ó. Comprar, vou falar para você a minha filosofia, comprar banco de dados de e-mail, nem morto, nem ameaçado de morte eu compro. Eu acho isso aí uma invasão, mandar spam para os outros é como invadir a casa dos outros. Você pode pensar o que você quiser, eu não faço, ok? Nunca em 20 anos da minha empresa eu mandei um e-mail para quem não me pediu ou não me autorizou. Ponto final. Eu estou certo ou eu estou errado, não importa. Eu estou falando aqui a minha opinião, você faz aquilo que você quiser, ok? Outra coisa que eu não faço é fazer armadilhas para o cliente cair e tal. Se você for desonesto, a pessoa não te perdoa, nunca mais ela volta. Confiança demora anos para você adquirir, mas você perde em segundos. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Você tem que procurar estar onde os seus clientes possam te ver, onde eles se interessem por você. Tem 1000 maneiras de fazer isso. Quando eu comecei a fazer palestras, por exemplo, eu fazia um monte de palestra gratuita, em guardas municipais, em creches municipais, em setores da prefeitura, dentro de algumas empresas. Tem o jeito certo de fazer, né? Por isso que eu tenho que falar sobre isso em outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então, se você montou o preço e definiu aqueles 3 preços, você tem que saber como o cliente pode te ver, e isso vai depender do segmento onde você está e daquilo que você quer vender. Então o cliente te vê, as pessoas se interessam por você, é como se você estivesse numa vitrine, é como nas lojas.
A pessoa entra numa vitrine ou numa gôndola de supermercado, ela vê, se atrai pelo produto e tal. Então, claro, a propaganda é importante? É importante. Só que eu sou contra as propagandas tradicionais. Eu, Ivan, sou contra isso. Ou seja, o que é tradicional? Panfleto, folheto entregue em semáforo, tá? Essas são coisas do passado, desculpa. Mas é o que eu estou dizendo para você. Eu sou contra isso, eu não faço. Mas em nenhum segmento, Ivan, em nenhum segmento. Por quê? Porque para mim isso é coisa do passado. Agora, existem maneiras da gente fazer. Você precisa saber cobrar e precisa que o cliente te veja. Se o cliente te ver, então fica tudo mais fácil. Nesse vídeo, eu estou falando sobre esses assuntos com você, vou ter que fazer uma segunda parte dele, com outro nome, claro, mas ela vem já na sequência. Aqui no canal eu sempre tenho vídeos 3 dias por semana, segunda, quarta e sexta. Eu não sei quando você está assistindo esse, mas você pode saber que logo depois dele, pela data da publicação, você vai ter a parte 2 dele. Talvez eu coloque o mesmo nome ou não, eu não sei, que é para ele não ficar muito longo aqui. Na outra parte dele, eu quero te falar sobre como você pode encantar os seus clientes e através disso prosperar. Porque não basta vender, você tem que vender com lucro para você prosperar. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like aqui para mim, põe no comentário se você tem as dúvidas. Eu sugiro que você encaminhe pelos dados que estão na descrição, seja e-mail, tal. Agora, no comentário, coloque o que você achou do vídeo, coloque se você aplica isso na sua empresa, o que você costuma fazer, o que você achou do conteúdo. Deixa o teu like para mim, o teu like ajuda o vídeo a ir mais longe. E compartilha com pessoas que você conhece e que possam se beneficiar dele. Eu te vejo no próximo link, do próximo vídeo, sobre esse mesmo assunto aqui, como vender, lucrar e prosperar com a sua empresa. Então, na próxima parte, eu falarei sobre como a gente alcança a prosperidade através do encantamento de clientes e vou te citar um caso de sucesso, tá bom? Longos dias e belas noites para você, te vejo no próximo vídeo.